Bom, pessoal, esse nosso início de aula, então, vou dar só uma pequena introdução sobre esse comportamento, essa ligação nossa, principalmente com a área de automação, né? Puxa, a engenharia mecânica faz automação? Nossa, faz sim, bastante, né? A nossa automação é um pouquinho diferente da automação da engenharia elétrica, que é um pouquinho diferente da automação lá da computação. Mas a gente está intimamente ligado com essa prática, com a indústria 4.0. Nós temos uma ligação muito grande, não só com os sistemas hidráulicos e pneumáticos, mas com todos os outros sistemas, tá? Mas na hidráulica e na pneumática, essa ligação é bastante forte, tá? Por quê? Porque as máquinas, de uma certa forma, que nós projetamos, elas exigem hoje serem flexíveis. Essas máquinas têm que desenvolver atividades e essas atividades têm que ser feitas automaticamente pela máquina. E, às vezes, eu preciso mudar um pouquinho essa programação da máquina para que ela tenha uma mudança no processo que ocorre. E aí, então, a pneumática e a hidráulica interagem muito com a automação industrial, tá? Então, assim, tá? O que é um sistema automatizado, para começar, tá? Um sistema, a palavra sistema é bem ampla, né? É uma máquina, podemos dizer que é uma máquina, né? Um sistema é um conjunto de informação, um sistema é um conjunto de meios eletrônicos, né? Mas no nosso caso, o sistema pneumático, o sistema hidráulico, é o conjunto de componentes, de ligações, de atuadores, motores hidráulicos que nós temos nas nossas máquinas, tá? Esse é o sistema. E o sistema, ele executa uma função que o projetista definiu que o cliente deseja para aquele sistema. Se eu quero pressionar um hambúrguer pneumaticamente, essa é a função que ele está executando. Mas para pressionar o hambúrguer, eu preciso medir a pressão que ele executa e não posso pressionar muito, senão ele acaba achatando muito lá, né, comprimindo muito o hambúrguer e o cliente não quer esse hambúrguer muito comprimido, né? Então, há necessidades desse trabalho ser executado de acordo com aquilo que o cliente quer, tá? Então, os nossos sistemas, partindo aqui para os sistemas hidráulicos e pneumáticos, esse conjunto de componentes, eles geralmente executam uma tarefa que o nosso cliente deseja, tá? E que nós projetamos, tá? E esse sistema, então, ele possui várias variáveis que devem ser controladas. Ele possui variáveis que devem ser controladas, tá? E essas variáveis são, geralmente, grandezas físicas, temperatura, né, deslocamento, pressão, né? Tudo isso são variáveis que interferem lá na tarefa que a máquina vai ser executada. Então, se o nosso sistema ele possui, né, um conjunto de sensores, para cada variável eu coloco um sensor. Eu coloco um sensor, um transdutor, que mede temperatura, coloco um sensor que mede deslocamento dos atuadores, né? Coloco um sensor que mede a pressão, né? Esses sensores, eles vão gerar sinais, então eu vou pegar os sinais desses diversos sensores e vou realimentar no sistema. Eu vou medir o sinal e vou comparar esses sinais, comparar com o padrão necessário para a máquina. A máquina tem que usar uma pressão, né, um padrão, né, de 2 bar de pressão. Eu vou medir a pressão no sistema, comparar com o 2 bar, e se essa pressão não for igual, eu vou emitir um sinal, né, para um sistema de controle que está ligado na própria máquina, tá? Um controle que pode ser mecânico mesmo ou mesmo eletrônico, né? Que vai gerar, então, uma decisão que vai fazer com que algum atuador do sistema modifique. Esse atuador poderia ser
a deslocar mais para dentro o atuador, né, para pressionar mais a peça, né, ou poderia ser aumentar a vazão de um gás para queimar mais e aumentar a temperatura, né? Vai acontecer isso. Então, um sistema automático é esse. Eu tenho o sistema, tenho um conjunto de variáveis que tem que ser medidas, há um conjunto de sensores próprios que medem cada variável, tá? E há uma unidade de controle que mede, compara com o padrão e restabelece o padrão, o equilíbrio, o padrão desejado para o sistema, de tal forma que a tarefa seja cumprida com o rigor necessário para que o cliente tenha um produto satisfatório, tá? Então, o sistema automatizado é isso, tá? Ok? Bom, para fazer isso, um sistema automatizado, nós, hoje em dia, precisamos muito do aporte, da ligação entre várias áreas tecnológicas. Desde 1960, antigamente, as máquinas eram puramente mecânicas. A automatização era uma automatização muito rígida, né? Eu tinha válvulas e programas mecânicos que eram desenvolvidos em canes que faziam os atuadores pneumáticos trabalhar de acordo com aquela programação. Mas se eu precisasse mudar a programação da máquina, era muito difícil, tá? A partir de 1960, né, começou a surgir uma programação, né? Até então a programação era muito rígida, tá? A partir de 1960 começou-se a desenvolver uma automação um pouco mais flexível, porque começou a surgir o primeiro computador lá em 1960, 70, surgiu o ENIAC 2000, acho que esse era o nome dele. Foi o primeiro computador valvulado, e essa tecnologia começou a se difundir dentro das indústrias, e lá nos países desenvolvidos da época, né, Japão, Estados Unidos, né, isso começou a ser incorporado nos processos. No Brasil, isso chegou em 1980, 1990, mais ou menos, né, mas isso já vinha de longe lá dos países desenvolvidos. Essa tecnologia cresceu, né? E desenvolvemos muito, hoje, nos últimos anos, né? Desenvolvemos muito a informática, né? Desenvolvemos muito a eletrônica, né? E essa informática e eletrônica, com o desenvolvimento tecnológico da pneumática e da hidráulica, que é um conceito mais antigo, né? Propiciou, então, o desenvolvimento de máquinas automáticas, né? Às vezes sob o controle direto de um computador pessoal, tá? Então foram desenvolvidos sensores, houve um grande desenvolvimento de sensores, de atuadores, válvulas, eletroválvulas, né? Olhem só, uma série de elementos de controle, tá? Foi desenvolvido também, graças a essa automação, os CLPs, tá? E houve, então, a integração dos sensores com o CLP. Esses CLPs hoje estão ligados em redes, né? Redes com computadores que tomam decisões sobre o processo. E isso, então, tem favorecido muito, né, a automação industrial. Então, essa integração desses elementos aqui, a pneumática, a hidráulica, principalmente com a informática eletrônica, garantem hoje que a gente possa aplicar esses sistemas num nível de automação muito grande e flexível. As máquinas são programadas e podem ser reprogramadas para fazer tarefas diferentes ou muito próximas das que elas estão fazendo, corrigir problemas de programas, inclusive. Tá? Então, essa grande flexibilidade, essa automação flexível, né, para nós, da engenharia mecânica, existe uma disciplina que a gente não vê exatamente na graduação, mas a gente vê na pós-graduação, que é os sistemas de manufatura flexível. Né? A gente não vê isso na graduação, né? Mas na pós-graduação eu tenho vários livros, já cursei várias disciplinas em mestrado, em doutorado, sobre FMS,
Flexible Manufacturing System, tá? Então, tem tecnologias aplicadas a isso, tá? A automação flexível, tá? E essa automação flexível, né? Essas operações de instalações automatizadas flexíveis, né? Elas permitem hoje uma economia energética e de material muito grande, rápida modificação da produção. Hoje eu posso alterar a programação da máquina lá no escritório de engenharia, né, no escritório no local de programação da produção, né, posso fazer uma rápida modificação da produção, eu posso reduzir o tempo de trabalho, então, porque eu posso alterar programas das máquinas. Com isso tudo, reduz custos de produção e melhora também o ambiente de trabalho, tá? Então, o estresse da produção fica diminuído, tá? Então, a automação flexível, ela garante hoje essas atividades, esses elementos todos e muito mais, tá? E dentro dessa automação flexível, tá? Vamos pensar só no termo automação, tá? Há uma definição que o Prudente usa no seu livro, que é a definição de lógica cabeada e lógica programada. Eu posso utilizar para automatizar um sistema a lógica programada ou a lógica cabeada, tá? Então, a lógica cabeada, ela é aquele conjunto de equipamentos que são inseridos nas placas eletrônicas ou quadros elétricos ou pneumáticos que controlam uma máquina. Mas é puramente cabeada. E esse cabeamento, vamos colocar aqui, ó, por exemplo, um atuador pneumático, por exemplo, aqui, ó, tá? Esse atuador pneumático, ele tem uma entrada de ar comprimido, né? E ele tem aqui embaixo uma válvula que vai controlar esse ar comprimido. Então, aqui existe um duto de ar comprimido, ó, que vai ligar, por exemplo, essas válvulas. Existe um condutor de ar comprimido, tá? Vamos imaginar que isso aqui seja pneumático ou elétrico, tá? Vai ter mais um conjunto de cabos, de condutores pneumáticos que vão estar ligando isso à fonte de ar comprimido, tá? Certo? E ainda por cima, aqui pode ter um sistema elétrico, aqui um cabo elétrico, né, que avança o retorno atuador, que está ligado a um sensor aqui no fim de curso. Aqui eu tenho um sensor óptico, né, que identifica o fim de curso, e ele está ligado, né, a um relé, ele está ligado a um relé, aqui eu tenho um relé, e esse relé está ligado ao avanço, e tem um segundo relé que está ligado ao retorno. Aqui eu tenho cabos elétricos, né? Aqui eu tenho um cabo elétrico, aqui eu tenho um cabo pneumático, né? Um duto pneumático, né? Então, quando essa ligação entre o sistema pneumático é feita puramente por dutos pneumáticos, né? Tubulações pneumáticas ou dutos ou, então, cabos elétricos, a gente chama que isso é uma lógica cabeada. Então, a máquina, ela executa uma função muito definida. É muito difícil de mudar a programação da máquina. Se eu mudar a programação da máquina, eu tenho que mudar os cabos, alterar o relé, alterar uma série de coisas na máquina, uma série de elementos da máquina para mudar a programação. Então, a nossa bancada de pneumática básica que nós temos lá no laboratório, ela é uma bancada de lógica cabeada, puramente cabeada. Eu só uso cabos para fazer cabos pneumáticos, né, na ideia da cabeada, né? Eu uso dutos pneumáticos e cabos elétricos para fazer o movimento do atuador. Então, é a lógica cabeada. Ela é muito rígida, tá? É muito rígida. Não dá para reprogramar a máquina. Reprogramar a máquina implica em trocar válvulas. E, fisicamente, isso é complicado numa máquina, tá? A lógica cabeada, então, são geralmente desenvolvidas para uma aplicação específica, tá? Resultam, na maioria das vezes, complexos. Os circuitos pneumáticos e elétricos são muito complexos
E isso transforma a manutenção deles muito difícil, tá? E os elevados número de componentes e a complexidade, né, tornam a manutenção muito difícil e, porventura, se eu precisar buscar uma falha no sistema, é difícil de encontrar falha, tá? Mas ainda existem máquinas ainda que usam totalmente a lógica cabeada. Quando essa função que eu vou executar não vai alterar, eu uso a lógica cabeada, que vai ser, né, em termos financeiros, né, em termos financeiros, vai ser mais barata, né? O custo de uma máquina com lógica cabeada, se assim for possível utilizar, vai ser bem menor do que utilizar uma lógica programada. Na lógica programada, tá, a gente prevê o uso de equipamentos que gerenciam as funções específicas da máquina. Esses equipamentos são relés, registradores, contadores, né? Mas tudo isso é gerenciado por uma máquina específica, que vocês já viram lá em automação, que é o CLP, tá? O CLP é a tecnologia que controla as informações provenientes e que vão para esses equipamentos aqui, tá? Então, toda a informação, ela passa geralmente por um CLP, e o CLP controla, então, as decisões que essa máquina vai tomar, tá? A relação do processo, então, é automático, pode ser variada aqui, né? Às vezes em tempo real. Eu posso mudar a programação da máquina em tempo real através da mudança dos programas do CLP, tá? E os programas são armazenados, então, no interior desse CLP, né? Pode ser PC ou PLC, Programador Lógico Programável, ou CLP, como é usado, ou mesmo CNC. Se nós precisamos fazer uma máquina e essa máquina trabalha com coordenadas, por exemplo, né, o professor Cristiano fez aí uma impressora, né, impressora 3D. Uma impressora 3D, ao invés de ela ser controlada por um CLP, ela é controlada por um CNC. O CNC é o elemento que controla os motores, mas depois eu posso ter um computador ou um CLP ainda por trás do CNC, que controla o CNC, ou somente o CNC, né? A máquina que eu fiz lá que nós projetamos, né, não só eu, como também o Matheus Schmidt, né, que faz o perfil de uma asa de um avião, que corta o perfil, ela é um CNC, ela não tem CLP, ela tem um CNC e o computador é a máquina que manda as informações para o CNC, muda o programa, muda o formato da operação que a máquina vai desenvolver. Então, são máquinas automatizadas. A automatização pode ser a nível de CLP, CNC, computador, né? Eu posso ter um computador só que faz todo o trabalho do CLP, se eu tiver uma placa adequada para isso. Então, podemos estar trabalhando em cima dessas tecnologias todas aí. Então, a lógica programada, por exemplo, numa lógica programada, eu tenho por exemplo, eu tenho um atuador, né? Eu tenho um atuador pneumático e tenho uma válvula de controle aqui embaixo, tá? Uma válvula de controle que manda o ar comprimido para o atuador, tá? Essa válvula de controle, ela é controlada por um CLP. Abaixo dela, eu não tenho nenhum outro elemento, né, pneumático que controla o sistema. Existe somente um sinal elétrico, que vem de uma placa do CLP lá, né, vem de uma placa ou de um equipamento do CLP, que manda a informação para ele avançar ou recuar. Então, isso é lógica programada. Somente há um cabeamento, né, um condutor pneumático para ligar a válvula de controle com o cilindro. O resto aqui para baixo é tudo são elementos ligados a um CLP. Então, isso aqui chama-se pneutrônica, né? Já vai ver na sequência a tal da pneutrônica, tá? A pneumática e a automação, né?
A pneumática, ela é a tecnologia que utiliza a energia de pressão que está armazenada no interior de um reservatório e transforma essa energia de pressão, ó, transforma através dos atuadores em trabalho. Então, a energia de pressão é transformada a partir de um atuador ou a partir de um motor pneumático, no caso aqui, é transformada em trabalho, movimento, tá? Então, a tecnologia pneumática na automação faz isso, tá? Ok? Então, usar o ar comprimido na automação tem algumas vantagens. Eu posso projetar equipamentos com um número elevado de atuadores, né? A gente sabe que a gente pode ter uma máquina com diversos atuadores. Uma vantagem da pneumática é que eu posso gerar movimento diretamente em movimento linear, tá? Diferente do que acontece no motor elétrico. Se eu estivesse usando uma tecnologia elétrica, eu teria que pegar um motor elétrico e transformar ele em movimento linear. Porque a maior parte do trabalho que é exigido nas máquinas precisa de movimento linear, tá, pessoal? Então, é uma vantagem da pneumática, tá? Ela é não sensível à sobrecarga prolongada. Por exemplo, um atuador pneumático, quando ele chega no seu fim de curso, imagine que ele esteja pressionando essa peça aqui, ó, ou hidráulico. Então, eu pressurizo essa região aqui e o atuador fica pressionando a peça contra a estrutura da máquina ou fica pressionando o hambúrguer. Se eu deixar esse atuador por 5 minutos pressionando, isso não vai sobrecarregar o sistema. Por quê? Porque é pressão que está colocada aqui dentro. Agora, se ao invés do atuador eu tivesse um motor elétrico, esse motor elétrico está ligado com uma série de outros sistemas mecânicos, reduzindo o movimento, com uma cremalheira, né? E esse motor elétrico, a partir de uma cremalheira, transforma o movimento de rotação dele num movimento transforma o movimento de rotação num movimento linear. Então, se essa cremalheira ficar empurrando a minha pecinha contra a máquina, eu preciso ficar com o motor energizado para que essa cremalheira fique gerando força. E se eu ficar com o motor energizado, eu vou estar sobrecarregando o motor. Né? Ele parou, em algum momento o motor parou e ficou energizado, gerando força. Opa, então eu estou sobrecarregando o motor e ele fica ali por 2 minutos assim e queima. Né? Então, a pneumática, a vantagem é que ela é insensível, não sensível a essa sobrecarga prolongada. A hidráulica também. Eu pressiono o atuador e paro. Posso até desligar, muitas vezes, a válvula principal, deixar ela pressionada, que ela está executando pressão lá. Tá? Em outras, talvez ela fique sobrecarregando o motor. Mas é mais ou menos assim. Tá? Elevada potência específica por volume, se nós compararmos o volume de uma máquina pneumática para executar uma força com o volume de uma máquina elétrica para executar a mesma força, o volume ocupado pela instalação pneumática é menor do que o elétrico, né? Considerando a máquina. Tá? Tem robustez, força, né? O sistema pneumático hidráulico é um sistema robusto, né? Não queima muito fácil, né? O elétrico pode queimar, né? O pneumático não, é robusto, tá? Tem um peso reduzido, né? E um custo acessível a certas variações de força, tá? É um custo acessível até uma certa força, até mais ou menos 500 kg-força, 5.000 newton. Depois disso, ele se torna, né, oneroso, tá? Vantagens e desvantagens, não dá para dizer, né? Rendimento energético baixo. Puxa vida, eu tenho que pegar o ar comprimido da atmosfera, lá, começando em toda a cadeia. Vou lá, comprimo esse negócio. O compressor tem uma eficiência.
Pego esse ar comprimido, levo pela tubulação. A tubulação tem vazamento, perco ar comprimido, tá? Chega na máquina, a máquina tem uma eficiência mecânica, perco novamente trabalho aí. Então, o rendimento energético é reduzido frente ao rendimento elétrico, então, né? Aí o elétrico tem vantagem, tá? Difícil regulagem dos atuadores, da velocidade dos atuadores, quando você tem forte variação da carga resistente. Então, o sistema pneumático, o ar tem uma elasticidade e uma compressibilidade. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, novamente o atuador. Acho que esse desenho tem que colocar em todos os slides para não precisar fazer, tá? Por exemplo, para mim movimentar o atuador para cá, eu tenho que pegar nesse lado do atuador e ir enchendo de ar. À medida que o ar vai enchendo o cilindro, ele vai empurrando o atuador. Só que não é bem assim. Eu não consigo controlar essa velocidade muito bem, porque o ar tem aquela expansibilidade. Na realidade, o funcionamento é assim, ó. Eu vou enchendo o ar, de ar. Quando a pressão chega num certo valor aqui dentro, ele empurra rapidamente, pela expansibilidade do ar, o atuador. E é difícil de controlar a velocidade. Eu não consigo, é rápido o movimento. Então, tem esse problema de controle de velocidade. Não dá para fazer muito preciso. Cabeamento complexo, principalmente se nós usarmos a lógica puramente cabeada, então, puramente pneumático. Tem problema de vedação das tubulações para o transporte de ar, que está ligado com o rendimento, com a eficiência. Barulho na movimentação desses atuadores, né? Cada vez que eles se movimentam, o ar entra e depois sai, gera barulho, tá? Leve poluição ambiental devido ao óleo lubrificante dos dispositivos. Antes do ar entrar no atuador, ele precisa ser lubrificado. Eu preciso colocar, gotejar óleo lubrificante no fluxo de óleo para que ele meio que se evapore, né, ali, se misture, né, o termo certo, se misture com o ar e chegue nebulizado até o atuador e até as válvulas para lubrificar as partes móveis. Então, gera poluição ambiental. Apesar de que nos equipamentos novos, recentes, né, todos esses equipamentos são feitos com sistemas autolubrificáveis, autolubrificantes, que não exigem mais o uso de lubrificante para diminuir o atrito entre eles. Então, isso, muitas vezes, né, acaba eliminando a poluição industrial, mas sempre, a poluição ambiental, mas sempre existe essa poluição um pouquinho, tá? Ruído, poluição, então, são os problemas, eficiência, complexidade dos sistemas cabeados são as desvantagens do sistema puramente ou sistema pneumático, tá bom? Tá? E mais ou menos a ligação de um sistema pneumático na automação é essa aqui, ó, tá? Então, ó, essa aqui seria o sisteminha por lógica programada. Aqui eu tenho os atuadores que vão gerar o trabalho. Então, aqui, ó, o atuador A, B e o atuador C. Eu tenho fins de curso, ó, que permitem identificar se esse atuador está no início do curso ou no fim de curso, avançado ou recuado. Ó, todos eles. Podem ser sensores mecânicos ou sensores elétricos. Aqui, no caso, a princípio, vamos imaginar um sensor elétrico. Tá? Então, tem todo o sistema sensorial. Além desses sensores, eu posso ter também sensores outros na máquina, pressão, temperatura e assim por diante. Tá? Para fazer com que o atuador se movimente, eu vou ter uma válvula, que é a válvula de controle. Ó, então, cada atuador possui a sua válvula de controle, colocada aqui. Por essa válvula de controle, vai chegar o ar comprimido. Ó. O ar comprimido vem lá do compressor, está armazenado no compressor,
ele vem pela tubulação de ar comprimido e chega na máquina. Aqui está a máquina. Daqui em diante é máquina. Aqui eu tenho instalação industrial. Instalação industrial. E daqui para frente eu tenho máquina. Daqui para frente é a máquina projetada. Tá? Existe uma unidade de governo. Vamos mudar esse termo aqui, mal traduzido, né, para unidade de controle. A unidade de controle é o CLP. Esse carinha aqui, ó, é o CLP, então, da máquina. O CLP da máquina, ele recebe as informações de fim de curso nesse desenho, eletricamente, informações de retorno. Processa as informações de fim de curso e manda um sinal de controle, de comando, então, ó, manda um sinal de comando. Então, ó, aqui tem um sinal de comando que eletricamente, ó, liga aqui, faz a válvula se movimentar para a esquerda ou para a direita, permitindo que o atuador avance ou retorne. E é assim que funciona esses sistemas automáticos por lógica programada, então. Que, teoricamente, muitos podem ser assim e também podem ser puramente cabeados. Então, o trabalho principal nosso é esse. Então, a pneumática está aqui, ó. Aqui está a pneumática. Aqui está a pneumática. Aqui está a elétrica, ó. Elétrica e a elétrica. Então, são várias tecnologias que se unem para fazer a tal da automação industrial. Tá? E aí, então, vem a pneumática e a automação. Ó. Com a integração entre a pneumática e os CLPs, ó, controlador lógico programáveis, surge a pneutrônica. O pessoal da engenharia elétrica não gosta desse termo, tá? Quem gosta desse termo é o pessoal da mecânica, tá? Pneutrônica, né? Eles não gostam muito desse termo, mas é um termo que surgiu há alguns anos atrás para explicar a integração do CLP mais a pneumática, né? Automação e pneumática, né? Pneumática, tá? Nós, a mecânica, vamos atuar no sentido de dimensionar o tamanho dos cilindros, a tubulação, tamanho das válvulas pneumáticas, né? E temos condições também de trabalhar com o CLP, a disciplina de automação de vocês, né? Permite vocês programarem o SLP para executar funções. Então, a pneutrônica integra sistemas de controle eletrônico, né? E é a tecnologia mais utilizada hoje na automação industrial, tá? A um certo custo, tá? Então, se eu quero fazer uma máquina automatizada, possivelmente, então, vou ter a tecnologia pneumática, se for necessária, e o CLP, tá? Hoje, um CLP qualquer, pessoal, está na faixa aí de R$2.000, né? Ou menor, tá? Posso comprar alguma plaquinha de CLP, né? Algum módulo e integrar um Arduino, por exemplo, com uma plaquinha de CLP. Dá para fazer isso. Só que isso, industrialmente, não é aceito, né? O Arduino, por exemplo, ele é uma tecnologia de prototipagem. Depois que a gente fez o protótipo no Arduino, a gente tem que transformar isso para um sistema mais robusto. Aí eu tenho que comprar o CLP e colocar o CLP que é mais robusto, porque a máquina não pode dar um trancaço no meio dela e falhar no meio da operação. Mata uma pessoa, pode matar uma pessoa. Então, eu tenho que usar uma tecnologia robusta. E essa robustez é que sai cara. Então, hoje um CLP comum, realmente hoje estou bem por fora dos preços do CLP, mas eles estão assim, pagando os impostos, tudo na faixa de uns R$1.000. Um CLP básico, né, da VEG, simples, né? Um CLP simples da VEG está na faixa aí de uns R$1.000, né? Aí com 4 entradas e 4 saídas, alguma coisa assim, né? Não dá para fazer muita coisa na máquina, né? Mas já dá para fazer uma máquina bem automatizada, tá? Então, tá por aí, tá? E isso, então, hoje é utilizado em linhas de montagem, máquinas ferramentas, embalagens, máquinas de envasamento, movimentação e transporte e todas as máquinas que vocês diariamente estão presentes aí nas indústrias que vocês trabalham aí, tá?
Então, está muito presente tudo isso. Tá? Ok? Isso, então, é o que nós chamamos, então, de pneutrônica. Então, essa integração da pneumática e automação, pneumática mais CLP, pneutrônica, tá? E essas unidades, então, existe a pneutrônica, os sistemas pneumáticos, então, propriamente dito, precisam das unidades de comando e potência, tá? Então, por um lado, principalmente a mecânica trabalha com a potência. Nós estamos muito ligados nas unidades de potência, tá? O compressor, reservatório, motor sistema pneumático, assim por diante, tá? E nesses sistemas neutrônicos também as unidades de comando, que são os CLPs, CNCs e assim por diante, e sensores. Então, é indispensável que nessa integração nós temos a fonte de potência, a unidade de potência e a de comando, tá? Essa integração das duas é que gera os sistemas automáticos. Então, a automação, ela tem uma integração entre várias áreas do conhecimento, envolve a engenharia mecânica, envolve a eletrotécnica, envolve a área de pneumática, de eletrônica, de informática, tudo isso, então, é a pneutrônica, pessoal, a automação, então, industrial, tá? E para nós estudarmos a pneutrônica e integrarmos nossos conhecimentos com a indústria 4.0, com a automação, esse mais ou menos são os conteúdos que a gente tem que estudar ou os meios no qual nós temos que trabalhar para desenvolver um projeto pneutrônico, tá? Então, a gente começa assim, né? Isso é um projeto de um equipamento neutrônico, pneumático, tá? Para nós fazermos o projeto pneumático, nós temos que entender um pouquinho de lógica programada, né? Conhecer o que é uma porta E, o que é uma porta AND, né? Uma porta NAND, não E, né? Uma porta OR, uma porta XOR, OR ou exclusivo, né? Um pouquinho dessa parte. Precisamos entender um pouquinho sobre a eletropneumática. Existem sensores, existem atuadores pneumáticos, né? Existem os relés, contatores, né? A gente precisa saber um pouquinho sobre esses elementos aí, tá? Precisamos saber um pouquinho de lógica, tá? E aí precisamos iniciar o estudo conhecendo como é que funcionam os atuadores pneumáticos. Há diversos tipos de atuadores pneumáticos que são usados para fazer a automação. Cada um tem uma função diferente no sistema. Há um conjunto de válvulas pneumáticas. Há válvulas de controle direcional, de controle auxiliares, de controle de vazão e pressão, que nós precisamos conhecer para estar ligando aqui dentro, para fazer a ligação entre o atuador. Precisamos de uma válvula de comando, que é uma válvula direcional, e precisamos de uma série de outras válvulas que vão ser colocadas aqui para garantir vazão, velocidade do atuador ou pressão, né? Então, precisamos conhecer essas válvulas. Precisamos saber como elaborar um circuito pneumático elementar, simples, né? Um atuador e uma válvula de comando e as suas ligações, né? Elementar, bem simples. E também precisamos saber como fazer projetos mais complexos. Esses circuitos pneumáticos elementares, a gente às vezes nem precisa fazer o esquema desse sistema, é muito simples. Mas se eu tiver, no caso aqui, ó, um atuador, 2 atuadores, 3 atuadores, aí eu preciso de métodos para poder fazer o projeto desse sistema, começa a ficar complexo, tá? Esse atuador aqui, ó, o B, só pode avançar depois do que o atuador A chegou no fim de curso. Depois que esse atuador chegou no fim de curso, ele tem que recuar o A e ele avança o C. Então, essa lógica de movimentação precisa de métodos gráficos e técnicas de comando para fazer o projeto. E é aí que é
o nosso trabalho principal de engenheiro mecânico? É fazer esses circuitos funcionarem, tá? Quando eles funcionarem no papel, tá? Quando esses circuitos funcionarem no papel, a gente pode pegar essa ideia que foi concebida no papel e levar para um software de simulação. Software. E aí fazer a simulação dele e ver se realmente vai funcionar. Então, tem alguns programinhas que existem de domínio público aí, que estão livres, limitados a um certo número de atuadores, que a gente pode usar e que permitem simular esse movimento dos atuadores. Ou, muitas vezes, a gente pode prever o método, usar o método, usar a técnica de comando e, junto com o software, fazer tudo isso. Mas, depois de ter feito a máquina, eu tenho que colocar no manual da máquina o esquema pneumático dela. E aí, então, o método gráfico e a técnica de comando vem para fazer esse sistema, para que lá na etapa de manutenção, quem fizer a manutenção conheça como funciona ela. E aí, só a partir do software, eu não consigo mostrar isso. Eu vou precisar do desenho no papel. Então, a gente precisa fazer tudo isso, tá? E, para finalizar essa volta sobre o sistema, a gente precisa conhecer os transdutores, né, que existem para medir posição, para fazer a ligação com o CLP. Alguns vocês já viram em automação, outros vão ver aqui comigo também na disciplina. Então, qual que é o caminho que nós temos que realizar? Esse é o caminho que nós temos que executar. Isso. Nós vamos executar esse caminho aqui, ó, tá? Para poder fazer a nossa automação, usar a lógica programada e fazermos, então, as nossas máquinas. Cada um desses itens aqui, ó, é um capítulo do livro do Prudente que nós temos que estudar, né, para poder aprender a fazer os circuitos pneumáticos, tá? Então, é isso que nós vamos ter na disciplina de projeto de sistemas pneumáticos, né, agora, começar a partir de agora, entendermos essa relação, o que representa cada um desses itens aqui, tá? E a gente vai começar hoje, a partir dos vídeos, né, vendo o seguinte, ó, vendo a teoria do ar comprimido, do ar, né, e do ar comprimido, né, iniciando com isso, para, no primeiro momento dessa nossa disciplina, trabalharmos nessa etapa do projeto, ó, na instalação industrial. Qual é o compressor, como selecionar um compressor, como dimensionar uma rede de ar comprimido e todos os sistemas que são acoplados a ela, tá? Então, esse é o nosso trabalho a partir de hoje, tá? Nos próximos 9 encontros, nós vamos estar estudando capítulo por capítulo do livro do Prudente, tá? Então, essa é a proposta da nossa disciplina, ligada, então, ao sistema pneumático, tá? Ligada, então, a essa tecnologia ligada à automação industrial, tá? Ok?